Olá, Luiz. Opa, tudo bem, professor? Mil desculpas, eu estava tentando postar o projeto aqui no portal do PIP, da FAPESP. Tranquilo, cara, sem problemas. Tá Tranquila. uma correria, bom. Mega tranquilo. Vamos lá. Certo, vamos lá. Você tinha me passado um desafio, né? Que era tentar entender qual canal, se era o D ou o S, que era mais vantajoso para a empresa, né? Uhum. Certo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para ver se faz sentido. Você tá vendo? Eu tô ótimo, e você? Ah, também, meu, tranquilo. Ah, não, mas uma dúvida, você conseguiu enxergar a tela? Ainda não. Não, ué. Compartilhar. Compartilhar a tela. Oi? Agora foi. Ah, maravilha, então. Então, a gente tinha visto, né, pelos anos aqui, quais eram a massa de dados mais expressiva, né? Então, peguei de 2003, porque representava aqui 25% dos dados, né, até 2015. Não, ela representa. Até 2003 representa 25. Representa. Não é que ela representa Não, então, 25. Até 2003 é 25. e 75% dos dados daí, né? Até Se eu 2003. pegar aqui, ó, Ah, é isso, de 2003 para cá daria 75%, 90, daria 75% praticamente, né? isso. É, só uma outra coluna que você percebe isso. Isso, perfeito. Coluna de frequência absoluta. Ah, aqui, desculpa. Isso. Aí você vê. Isso. Show de bola. 80% aqui dos dados. Então a gente pega Uhum. o Pareto lá tal, 80-20 praticamente, então aqui está o coração dessa base, né, de Uhum. dados. Então, para saber tipo, qual dos canais, se era o D ou o S que valeria mais a pena, eu fiz uma contagem aqui deles para saber em quantidade mesmo e depois o quanto foi ganho. Né? Uhum. Então, se a gente fizer uma média básica aqui desse, por esse, ó, aqui, deixa eu só arrumar isso daqui. Eu, Deixa eu te mostrar um negócio. Clique em cima da tabela dinâmica. Porque tá vendo que ela fica infodados e tal? onde Isso, clique em cima da tabela dinâmica. Perfeito. Vai em design ali, no menu. Isso. certo. Deixa eu ver se tá aí. Não, vai em analisar. No menu analisar. Isso. O primeiro ali, ó, tabela dinâmica, o primeiro item, à sua esquerda. Clica, isso, tem opções. Isso. Desmarca gerar info. Isso, desmarca ele. Pronto. Agora ela fica melhor para você trabalhar. Ah, perfeito. Então, e aqui, falando 47. Então, o preço unitário de cada um deles, em tese, o mais vantajoso seria o canal D, porque o gasto, ele me traz mais vendendo menos. Faz sentido isso? Sim, faz sim. Sim, faz sim. Certo. Isso daí é uma. Você filtrou somente aquela quantidade, 2003 até 2015, né? Isso. Aqui nos anos, né? Uhum, 2003 a 2015. legal. Você está vendo a massa de dados todas. Aí a pergunta é assim: como que funciona no tempo esses caras? Ah, certo. Então, a gente tem que habilitar o ano aqui. Em vez de filtro, tem como. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Certo aqui. Aqui. Acho que faz mais sentido assim. Uhum, Deixa eu só colocar um gráfico aqui. Aqui
que na verdade eu estou usando duas informações. Aqui teria que fazer aquela questão do eixo, né? Para eu colocar, deixar eles independentes, de um valor o valor e no outro a quantidade, né? Uhum. Isso que eu não me lembro, eu clico no direito, né? Você percebe que ele criou um gráfico dinâmico, né? Não um gráfico comum. Certo. Certo. O ideal seria colocar um gráfico comum. Tem, mas tenta por aí. Você pode ir em designer, ó, com o, quer ver? Vai em designer, vai alterar tipo de gráfico. Isso. Lá embaixo tem combinação. Isso. Aí você coloca isso. A linha, você pode colocar o total na linha. Um dos dois você escolhe como eixo secundário e você vê o que você quer. Acho que aqui indifere, né? Certo. Tá. Você está vendo a soma aí, né? Deles, tá vendo? Isso. Você sabe que a contagem e a quantidade vai aumentando, só que a soma diminui. A soma do preço diminui, certo? Quer dizer que eu estava gastando, eu estava vendendo e gastando menos, é isso? Você estava gastando você estava vendendo mais, só que alguma coisa aconteceu que a quantidade de dinheiro passou a diminuir. Prova- Entendi. É, se Provavelmente o ticket médio diminuiu, tá vendo? Que é aquela foi que diminuindo. você fez. Além disso, se você notar, o S vai aumentando ao longo do tempo, no começo. Tanto o S quanto o D, eles têm uma taxa de aumento. Se você olhar as barrinhas de S depois de D, eles têm a mesma taxa de aumento, uma taxa de aumento muito parecida. Tá vendo? Depois, o D diminui e o S aumenta. Sacou? Entendi. Tá vendo? Se você Aqui olhar. eu, Pode olhar. deixa eu ver se eu consigo mudar. É, até para mudar ele diferente. Teria, não sei se tem como mudar de uma vez É aqui, que você mas daria para clica. até. Por aí. Porque daí a gente tem uma visão mais detalhada sobre comparando os dois, né? Uhum. Certo. Ó, a partir daí, de 2010, a coisa muda. Você muda o cenário, tá vendo? Certo. Quer dizer que eu estava vendendo mais e gastando menos com o marketing, né, com esse canal S. Até que chega em 2015 e eu vendo muito, quer dizer, eu vendo mais o S pelo S, mas gastando menos também, se for comparar, não é isso? Ele Uhum. está pela metade aqui do gráfico. Então quer dizer que o produto se consolidou no mercado, enfim. Aí a pergunta é assim: será que teve você teve algumas vendas que puxou esse valor para cima? Ah, provável. Como, Alguns outliers aqui, né? como que você conseguiria ver isso? Deixa eu ver. Teria que criar um gráfico de pontos daí, né? Eu tenho que trazer, na verdade, deixa eu ver. Teria que inserir aqui mais uma coluna do preço. Deixa eu ver. Eu acho que vai ficar uma bagunça. Então, dá uma olhada na variável order, o que ela é. Variable order é um computador unitário, não é? É Aí. um ID. Se ela é um contador unitário e você jogar ali, o que ela está fazendo? Ela está trazendo os valores individuais, né? Então, só que você estourou a tabela, né? Foi a tabela. Nesse caso, o ideal então seria a gente trazer os próprios valores, né? O preço. Ó, volta na base de dados. Certo. Seleciona somente a coluna de valores.
você está trabalhando. Começa com 44,99. Certo. Vai inserir. Ali nos gráficos tem um histograma. Isso, dá um clique aí. Abaixo do histograma está escrito caixa estreita, que é o box plot. Certo. Espera um pouquinho ele calcular, que eu vou te mostrar como fazer uma coisa. Demora um pouquinho. Você vai abrir. Começou a travar. Agora foi. Agora ali, ó, onde está selecionar dados, dá um clique. Vai na série e edita a série. Na série de O dados. intervalo? Não, série de dados, série 1. Na entrada. Aqui. Editar. Observa que ele está pegando aí. Pode escrever valores. Ó, ele está pegando aí essa base, certo? Essa informação. Certo. Então tá, isso daí você entendeu. Então dá um OK. Agora, ali no rótulos do eixo horizontal, dá um editar. Joga a coluna de anos aí. Seleciona desde a K1 até a última K. K1 até final. Perdão, K1 não, K2, né? Desculpa. K2. K2, perdoe. Isso, pode dar OK. Depois OK de novo. Ixi, deu uma travadinha de novo. Tranquilo. Ele vai chorar um pouquinho, mas ele vai fazer. Agora foi. Pode dar OK. Legal. Agora. 1923. Ele pegou desde... Essa sua base não tá filtrada, né? Essa daqui não. Deixa eu só... Tem que construir uma base apenas com 2015 até 2003 até a 2014. Que daí, qual que é a ideia? Ele monta uma série temporal com os com um box para cada ano. Verdade, já vou filtrar aqui. Ó, isso. Agora faz o seguinte. A gente vai fazer em duas partes para você... tá, você vai filtrar aí. Tá bom, entendi. Tá. Uma forma de você fazer isso... Sabe a sua tabela dinâmica? Vai lá nela. Apaga essa planilha 2 só para ficar mais leve. Isso, exclui aí. Vai na tabela dinâmica. É verdade, já estava aqui, inclusive. Já estava aí? Ótimo, ótimo. Ótimo. Então, assim, se você selecionar essas duas colunas, a L e a K, e mandar ele fazer um box plot, ele vai fazer a série temporal para você. Em box plot. Acho que ele deleta uma série e inverte os dados. Só pega a série 1, isso. Vê o que ele colocou dentro da primeira série. Colocou o pricing da primeira série. Tá bom. Agora é só jogar o ano no eixo horizontal. O gráfico ficou lá embaixo. Design. Isso. Ali no eixo horizontal. Perfeito. Só tem 2015 nessa série? Não é estranho. Só tem... essa série só tem 2015. Tudo bem. Pode apagar esse ano selecionados aí. Excluir essa tabela. Isso. Vai na sua tabela dinâmica, dá um clique no botão direito vai em opções. Aqui? Isso. Opções de tabela dinâmica.
vai ali em dados, na aba dados. Tá, ela tá ok, tá configurada certinho para não ficar tão grande. Pode dar ok. Tem que ser ali, ó, tá vendo salvar e você desmarca salvar e deixa o último marcado. Vai Ah, no desculpa aqui totalizador, também. vai ali em dados, o que que acontece? Se você deixa desmarcado salvar todos os dados de origem e deixa atualizar dados, ele fica menor o arquivo, fica mais leve. Assim, exatamente como tá, né? Exatamente, a configuração fica mais leve. Lá embaixo no totalizador, no última linha, dá um clique duplo aí. Pronto. Ele acabou de criar uma base para você que tem exatamente a configuração da tabela dinâmica. Certo. Aí se você fizer agora selecionar o preço. Tem que selecionar. Agora, peraí que ele pegou todo mundo aí no gráfico. Acho que ele vai travar, né? Quer dizer, vai demorar um pouquinho. Nesse caso, adianta apertar ESC? Não. Não, só vai fazer ele doer. Vai chorar. O que, que acontece? Qual que é a ideia? Onde que eu quero te levar, né? Pra você entender. Eu quero te levar a você observar a série temporal por boxplot, ver quais são os valores que estão mais altos, ou seja, são os outliers que estão acima dos limites superiores da distribuição da série. E depois disso, é montar como que está essa distribuição por S e por D. E aí você monta através da quantidade, o preço, tá certo? E você, como você tem a quantidade, você vê o ticket médio dele. E com isso você vai conseguir observar uma mudança de cenário e o que está acontecendo nessa mudança de cenário, quais são os valores que estão indo acima ou abaixo para fazer esse cenário mudar. Certo. Deixa eu apagar esse aqui então. Deixa eu inserir. Acho que agora vai. Pelo menos deveria. Foi. Isso. Aí você vai selecionar dados e vai jogar os anos aí. Ótimo. Ele repete mesmo 2003, assim? Sim, vai repetir bastante, porque tem bastante 2003, né? Bastante 2002. Ele vai repetir e vai montar o gráfico já sumarizado lá embaixo para você. Perfeito. Agora é o seguinte, ó. Dá um clique com o botão direito em cima do eixo Y ali. Isso. Agora dá um clique duplo. Vai formatar eixo. Ou se não, como você fez. Pode ser do jeito que você fez, sem problema nenhum. Aqui. Antes de alterar qualquer coisa, se você olhar o gráfico, os outliers é que estão fazendo esse eixo estourar. Ou seja, você não consegue ver a caixinha, tá vendo? Porque você tem alguns valores que estouram. Então, em 2012, você tem um valor aí de acima de 12 mil, tá? Mas os outliers, tirando esse cara, ele vai até 4 mil. Certo? Então, o que a gente pode fazer aí? Coloca o máximo ali em 2 mil. As caixas começam a aparecer, tá vendo? Perfeito. Você percebe que o limite superior é o bigodinho de cima das caixinhas. Se você diminuir um pouco mais, se você quiser colocar 1000, por exemplo, as caixinhas aparecem mais e você consegue começar a visualizar. Isso. Aí. Ó, você tem o limite desses caras até 200, tá vendo? Em 2006 passa um pouquinho de 200, que é eu tô falando dos outliers aí, tá? Da ponta dessa caixa. Depois, onde começam os pontos em cima desses caras, são os outliers. Então, você tem dentro da sua distribuição valores até $200. Só que se você observar, a partir de 2012, a curva muda se você observar os outliers. O limite superior dela. Então, o que significa o seguinte? Olha só, 2012,
os outliers começam a acontecer abaixo de 200. Em 2013, os outliers começam a acontecer a partir de 150. E assim vai. Até 2014 e 2015, os outliers começam a acontecer a partir de 110, mais ou menos aí. Tá vendo? Isso mostra uma diferença naquilo que você está vendendo. O que acontece? Antes, se você observar, e outra coisa interessante de observar, esses xizinhos dentro das caixas são as médias, tá? Se você selecionar uma caixa e quiser tirar a cor dela, é só selecionar uma caixa, ir lá em formatar e colocar a cor do preenchimento sem preenchimento. Isso, ele vai te mostrar. Esse X que tem dentro da caixa aí são as médias. Se você olhar os valores médios, eles não mudam muito. Sim, Você é consegue, verdade. você consegue notar isso? Então, o que acontece? Quando você faz, então, a ideia de tirar um valor médio por ano, que nada mais é que o ticket médio é o valor médio, né? Isso. Você vai notar que ao longo de todos os anos os valores médios ficam muito parecidos. Só que quando você olha a distribuição deles, e é uma distribuição assimétrica, né? Porque você tem a média acima da mediana. A mediana é a caixinha, é o risco do meio de cada caixa, Certo. tá? Então você tem uma distribuição assimétrica, somente pelo visual já dá para olhar isso daí, cuja média fica acima da mediana, daí os valores caem. Esse tipo de distribuição são distribuições que a gente chama de distribuição exponenciais, tá? Quando você trabalha com preço de coisas, seja preço envolvendo desde salários a valores de itens, a melhor curva de densidade e probabilidade que você pega são funções exponenciais. Aí o que acontece? Onde que fica o seu problema aí? O seu problema vai ficar que se você tenta prever o futuro utilizando princípios de modelagem bem simples, tá? Se você calcula uma média, a média é um modelo. Se você calcula uma média e propaga essa média ao longo do tempo, você começa a ter alguns detalhes que podem te derrubar, que é, por exemplo, todas as médias são muito parecidas, Certo. ficam dentro do mesmo valor. Só que a distribuição começa a mudar e os outliers começam a mudar bastante também. Sacou qual que é o problema aí? Sim. Principalmente 2014 e 15, os outliers começam a ficar mais concentrados, também mais próximo aqui do limite superior, né? É isso aí. Então, Certo. uma forma de trabalhar aí é o seguinte: a primeira é, para cada ano desse daí, você abrir S e D dessa forma. Ver como que, então você pega 2003, por exemplo, ver como que está a distribuição para cada box plot para S e para D. Você fez para 2003. Vai te dar um trabalhinho fazer isso, vai ter que ir separando as bases, tá? Separar a base de 2003, observar como está SD e assim sucessivamente. Outra coisa também é observar esses outliers e trabalhar com eles separados. É outra forma. A minha ideia aqui hoje era te dar algumas instruções. Você está com tempo ao longo da semana para construir algumas coisas aí? Como está a sua vida dos projetos aí? Tô. Tá, Tá. semana que hoje acho que foi um dia excepcional realmente, porque a entrega, quase a entrega final. A entrega final mesmo é na segunda. A gente conseguiu fazer, enfim, o que tem que ser feito lá no portal, toda a parte burocrática da FAPESP, e agora segunda vai ser a data final. Entende? Desculpa a curiosidade, mas você está montando uma empresa ou é doutoramento? Não, é o PIP da FAPESP, é para montar uma empresa. A gente está montando uma startup Show. em parceria com uma outra empresa, que é a empresa que eu trabalhava, e a gente está submetendo para ver se consegue o valor lá da FAPESP, né? São sensores de IoT basicamente aplicados a um sistema de refrigeração, usando inteligência artificial. Eu lembro que você comentou. Legal. Ótimo. Ótimo. Excelente, excelente. Entendi agora porque você quer aprender a analisar dados. Isso, e daí como a gente está com parceria com o CPQD e outras empresas aí, ele é fundamental, na verdade, essa questão da análise do dado, né? A Uhum, gente entender a granularidade do dado, enfim. faz sentido. Tá, então deixa eu te falar aqui o que está acontecendo. O que é necessário fazer aqui. O que a gente está fazendo. Essa exploração que a gente está fazendo, pode perceber que é uma exploração visual.
que já dá para certo. tirar muita coisa. A gente não está fazendo conta nenhuma até agora. A gente não tá fazendo, não tem nenhuma conta absurda aqui, não tem nenhum indicador, não tem nada disso. Você está pegando os Perfeito. dados e abrindo, vendo como eles estão acontecendo, e depois a gente vai fazer o primeiro cálculo para ver se o que a gente está vendo faz sentido ou não. Né? Porque muitas vezes a gente Certo. vê uma coisa e os nossos olhos nos enganam quando você faz a matemática, porque está por trás, ainda mais trabalhando com estatística, é muita coisa. Muitos dados, né? Você trabalha com muitos Sim. dados, não é nada, não é determinístico, é probabilístico. Qual que é a ideia aqui, então? Seguinte, para cada ano desse daí, então para 2003, a pergunta é como que ficou a distribuição dessa forma, fazendo essa visão de para S e para D. E depois a mesma coisa, 2004, 2005. Então, imagina que você abre para cada um deles, entendeu? Por que isso? Para Certo. você observar se aquilo que você fez numa tabela dinâmica geral, ou seja, um resumo geral de S e D, ainda quando você tirou os tickets médios, se aquele comportamento ao longo do tempo ele se repete. Certo. Porque lá você tem uma visão macro, certo? Você pegou S e D dentro dessa faixa de tempo e falou, olha, o S aqui, eu não lembro se era o S ou o D, mas tem um que eu tô vendendo menos e ganhando mais, porque o ticket médio está maior. Perfeito. A pergunta que se faz com relação a isso é, como que fica essa distribuição ao longo do tempo? Será que teve uma tendência? Porque se você tem uma tendência, a hora que você tira uma média, a média, se ela começa alta e ela começa a cair devagar, a média está pegando um valor ali no meio, que você está tendo está te mostrando uma coisa. Só que a hora que você observa, como nós estamos observando aqui, para os anos, aqui nos anos que a média está te mostrando isso, olha, tá todo mundo muito parecido quando você olha o xizinho. Só que esse negócio que está muito parecido, só está acontecendo isso porque os outliers puxam essas médias para cima. São Entendi. valores muito altos. Só que a grande massa de dados que você tem está até a mediana. Entendeu? Então, o que, que Entendi. acontece? Se você analisa tirando esses outliers e observando o S e D para cada ano, você vai ver qual realmente foi o marketing que te trouxe resultado e qual foi aquele que te trouxe apenas outliers. Porque Entendi. qual que é o problema do outlier? O problema, assim, lá, imagina as máquinas que você está trabalhando. Vou pegar o exemplo aí. Imagina as máquinas que você está trabalhando. Se você tem uma máquina que queima muito calor, ela começa a soltar muita energia de forma térmica, ela vai dar problema. Ou seja, por quê? Porque está queimando muito combustível, seja essa máquina, seja combustível elétrico, seja combustível não elétrico, né? Porque daí ela está aquecendo demais. A mesma coisa funciona aí. Se você tem uma coisa que tem outlier acontecendo lá, e esse cara está te levando para cima, só que na verdade você tem uma massa de dados muito grande aqui embaixo, significa que está queimando muita energia e está tendo pouco resultado. Tem Entendi. ideia? Tá, Ela tá tendo perda de eficiência ali, né? exatamente. Se você observando isso, o próximo passo que a gente faz com relação a isso é isso aqui que. Mas só vou te mostrar hoje, você não precisa fazer isso daqui para próximo encontro, não. Abre as coisas para o próximo encontro com calma, tá certo? Você abre isso daí para os próximos encontros direitinho, porque daí a ideia depois é fazer um cálculo desse aqui, ó, para cada Deixa. um deles. Isso daqui é um cálculo que chama associação T, chama associação Thicke-Ray. O que é essa associação aqui? É o seguinte, por trás dele tem uma pergunta, que é uma pergunta que usa a estatística aqui quadrada, que é assim, você tem uma hipótese que quando você está associando, a gente está mexendo com uma variável qualitativa, que são tipos de marketing, e uma variável quantitativa, que é valores. Isso que você está olhando Certo. aí. Tá bom. O que acontece? Quando você observa essas informações, a ideia que você quer é que a variável qualitativa explique a quantitativa. Ou seja, você quer que você tenha uma relação entre elas. A questão é, essa relação existe ou não existe? E essa relação é forte ou ela é fraca? Essa é a ideia. Esse primeiro indicador, ele vai mostrar isso pra gente. Ele vai mostrar assim, tá, como que eu sei que uma associação é forte ou fraca?
observando se as variáveis são dependentes ou independentes. Se elas forem dependentes uma da outra, então eu vou ter uma forte associação. Se elas forem independentes uma da outra, eu vou ter uma fraca associação. Entendeu? E aí, como que você vai mostrar isso? É uma conta. Daí eu vou fazer essa conta com você. Mas primeiro você abre isso daí tudo, depois eu mostro como fazer. É um processinho, tá? São 3 tabelas que você monta para cada um deles. E você chega nesse índice T aqui, que ele vai usar essa estatística T por trás, essa estatística Q por trás, que nada mais é que fazer uma tabela tendo uma hipótese que é assim, se esses dados fossem independentes, ou seja, homogêneos, vamos trabalhar que são a mesma coisa nesse primeiro momento, se eles forem homogêneos a distribuição, então é muito ruim e não tem, eles são independentes, não tem nada que eu possa fazer. Agora, quanto menos homogêneo for, mais eu tenho, então, uma distribuição, uma dependência entre os dados, ou seja, mais a qualitativa explica a quanti. Só que esse negócio funciona bem quando você faz uma boa descrição e você já consegue olhar os dados. Porque isso aqui vai ser apenas um número que vai te corroborar aquilo que você está vendo. Entendi. Né? Porque qual que é a ideia? Se você imaginar aí a sua própria... seu próprio modelo que você está criando, se você imaginar, você tem uma máquina, você tem as máquinas, você monta o sensor, você pode gerar um dash com o aplicativo que você quiser para essas pessoas. Nesse dash tem o visual e tem um número. Imaginando essa base de dados que você teria. O número é para corroborar aquilo que o dash está te mostrando. Porque se você ficar apenas com um dash com o visual, você pode levar a um erro. Entendeu? Ou seja, tem um problema de probabilidade que é o seguinte, né? Imagina assim, que é uma crença muito forte. Qual que é a probabilidade de sair os mesmos 6 números na Mega Sena em semanas consecutivas? É alto ou baixo? Por exemplo. Eu estava lendo justamente sobre isso, acho que esses dias, e em tese eles não têm uma memória, né? Pelo menos o texto que aponta, ele dizia isso, sobre um caso de um cassino, parece, que aconteceu em Monte Carlo. Isso aí, não tem memória, o jogo não tem memória. Isso que você está falando de Monte Carlo é a técnica de Monte Carlo. Tá? Isso ele fala justamente isso, né, da questão dos pretos e dos vermelhos, enfim, que as pessoas achavam que só porque saiu 3 vezes vermelho vai sair um preto no seguinte. Exatamente. E não tem nada a ver. Entendi. Essa técnica de Monte Carlo foi... O que você leu sobre o assunto? Não, então, na verdade, eu nem sei, acho que foi um outro grupo que eu participo, que alguém compartilhou o texto e eu fiquei curioso, falei, deixa eu dar uma olhada. Acho que, na verdade, a pessoa até falou, pessoal, encontrei esse texto aqui, é legal, tal, não tinha nada a ver exatamente com o termo lá, com o contexto, mas a pessoa colocou como, eu acho que alguém tinha falado justamente sobre, acho que era, eu não sei se foi algum jogo, enfim, eu não lembro exatamente o que era, mas isso caiu assim meio que de paraquedas e o que apontava era justamente isso. Se eu não me engano, em Monte Carlo, em determinado ano, acho que em 1920 e pouco, tal, saiu, se eu não me engano, 26 vezes o preto e todo mundo quebrou, porque todo mundo ficava apostando no vermelho, porque falou, já veio o preto, já veio o preto, já veio o preto, não é impossível que venha preto de novo. Uhum. E o que ele batia bastante na tecla era justamente essa questão da memória, que o jogo, as peças ali, enfim, a roleta tal e a bolinha, ela não tem uma memória, ela não guarda nada, ela pode, não existe essa correlação direta, né? É isso aí. Exatamente isso. A técnica de Monte Carlo é usada bastante em estatística. Quando você tem que resolver problemas de grandes números e, enfim, ela é bastante utilizada. No meio financeiro é utilizada para cálculo de derivativos, por exemplo, para você achar o strike de uma opção, você usa essas técnicas. Você pode usar essa técnica quando você chegar em algum lugar e você não tem uma função pronta para ela. Então, você roda uma alta quantidade de dados em cima dessa ideia de Monte Carlo, vendo qual que é a distribuição inicial que você tem, e você manda rodar uma tonelada de dados. Aí ele vai te mostrando quais os caminhos que aquilo segue.
Eu li um texto também falando, mas esse é um artigo também que eu não cheguei a completar ele. Mas ele falava também de um modelo que um matemático, se eu não me engano, um matemático ou um físico, eu acho, americano rodou sobre a eleição agora, que segundo ele rodou mais de 1 milhão de simulações da eleição e o Biden ganharia em 88% delas. Uhum. Mas eu não entendi direito a metodologia que ele usou. Até fiquei curioso. Falei, mas como assim? Tipo, o Biden tem 88% de chance de ganhar a eleição. Lógico que eu não sei exatamente o que ele levou em consideração, né? Mas eu sei que ele rodou 1 milhão de vezes a eleição americana, 1 milhão de cenários. Eu acho que ele mudava uma variável ou outra, enfim, mudando Uhum. a questão dos colégios, tem a questão de como o colégio impacta, né? Também, mas eu teria que entender melhor esse artigo. Até deixei aqui salvo. Ele soltou isso daí na mídia já ou não? Soltou, se eu não me engano, foi uma matéria do New York Post, eu acho. Entendi. É porque a partir do momento que você solta uma coisa dessa, você passa a influenciar o sistema todo, né? É isso, tem isso também, é. São profecias autorrealizáveis, né? É, você solta uma informação dessa daí, você manipula o sistema todo. É. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, Isso é um risco muito grande, inclusive, que um outro cara comenta lá, é justamente isso. Falar, se o Biden já tá ganho, por que eu vou votar no Biden? Então você pode até prejudicar, inclusive, o Biden. exato. É, exatamente. É isso E aí. daí acontece o inverso do que ele previu. Exatamente. Então, assim, soltar números dessa forma aí é sempre. Mas numa época Porque dessa. realmente, quando a gente olha isso, você fica impactado. Falei, nossa, ele rodou 1 milhão de vezes essa simulação e tal, e o cara ganha em 80, acho que 80, 88% delas. Hoje é fácil fazer isso, né? Você joga numa nuvem da Amazon, por exemplo, e solta para você o que você quiser. Então. É que daí eu acho que o que mais afeta isso é justamente como ele construiu esse modelo, né? É, ninguém sabe o que está por trás da caixa preta, né? Ele não abriu, né? Ele nunca abre. Não, isso daí realmente não, eu não li com grande detalhamento assim, mas eu acho que ele não usou redes neurais, nada assim, né? Ele usou, eu acho que foi uma técnica de construção de modelos mesmo. Eu acho que até da meteorologia, se eu não me engano, que é a questão de variáveis, tal, ele comenta lá. Por isso que eu acho que ele é físico. Entendi. Tem uma. Tem um. Tinha um cara que era da. Trabalhava na Dow Jones, ali na Wall Street, e ele era um cara muito bom para acertar como que algumas ações que ele tinha na carteira dele, no fundo dele, ia se comportar. E ninguém entendia. Mas ele ficou décadas fazendo isso. Ficou umas 2 décadas e meia. Só que ele nunca abriu o modelo dele, nunca mostrava para ninguém. É. Afinal de contas, ele ganhava dinheiro com isso, ele não era obrigado a mostrar para ninguém. A questão é como ele acertava, as pessoas iam atrás dele. Né? E aí, que era um modelo próprio. Depois que ele fez muito dinheiro, no fundo, separou, deixou bastante gente rica, digamos assim, chegou um dia que ele abriu. O que ele olhava era a NFL. Hum. Ele olhava os jogos de futebol americano. E Nossa. ele tinha encontrado uma cinemática, digamos assim, dos jogos americanos, que quando determinados jogos ganhavam, a, a, iam bem na temporada, as determinadas ações subiam. Quando iam mal, determinadas ações desciam, caíam. E assim, ele tinha um índice de acerto absurdo. E ele ficava olhando isso e o modelo dele ficava olhando isso daí. Nossa. Mas tinha a ver com empresas patrocinadoras, alguma coisa assim, ou nada a ver? Não sei, cara. Mas a questão é que funcionava. Nossa, engraçado. E tem muita coisa assim. Tem muita coisa que as pessoas descobrem algumas similaridades e ficam em cima daquilo durante muito tempo. Sem, e, se, É, e sem encontrar um porquê. E a pessoa não está muito se importando com o porquê também, porque está funcionando. Né? ela não está fazendo um trabalho acadêmico, né? Exatamente. Não é um trabalho acadêmico, então não tem problema nenhum. Não tem Nossa, dor. que engraçado. Não tem dor nenhuma. Ó, a ideia é um gráfico desse daqui para cada ano. Ah, seria um para cada ano, É. certo?
Um para cada ano. Você observar o que está acontecendo para cada ano. O que acontece? Ó, depois, para você separar esses outliers, é feita uma flag. Como que você faz essa flag? Essa flag, você vai ter que construir uma flag aqui. Né? Como que vai construir essa flag? Flag é a seguinte, tem que observar esse limite superior, que é essa barrinha aqui. Para Certo. observar esse limite superior, a conta é essa daqui. Ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu só tirar a formatação aqui, a cor que não me atrapalha. Ó, se você olhar aqui, a média é 67,5, lá que você calculou. E aqui vai ser 40 e pouquinho. Ó, 48,11, tá? Lá que você calculou. Certo. Estou usando todos os anos aqui. Se você começar a abrir por ano, você vai chegar naquelas situações que você olhar, que você teve, aquela série temporal que você observou aí. Como que a gente calcula esse ponto aqui? Tá vendo? Esse ponto aqui, ele é dado, a gente vai usar como 1,5 vezes a diferença interquartil. Então, como que é feito isso daí? Você vai ter que observar o valor máximo, perdão. Aqui o interquartil é o primeiro quartil, o terceiro quartil, tá certo? Então você tem entre o primeiro, entre esse quartil e esse aqui, o valor é 1,5. Você pega o valor que der para cada um deles e multiplica, você faz a diferença entre terceiro quartil menos primeiro quartil e multiplica esse valor por 1,5. Esse valor aqui vai te dar o limite superior. Que é o desvio padrão, isso? Tá certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Esse cara, vai te dar esse cara aqui. Aí você tem esse valor para cada série. Então você monta uma flag. Quem tiver acima desse cara aqui, vai ser seu outlier. Então você vai ter todo mundo marcado. O que é a flag? É uma variável. Eu monto uma variável na base. Certo. Você fala flag. Outlier, alguma coisa assim. Exatamente. Limite superior. Tá? E aí você tem o valor aqui, você faz um if com esse cara, só que daí você vai ter que fazer para cada ano, para cada S, para cada D. Entendeu? Se você quiser Entendi. montar, se 2003, montar uma funçãozinha, não tem problema. A questão é que tem que abrir isso daí para você olhar. Disto feito, você vai conseguir observar como que são esses outliers para cada ano, e aí você consegue montar esses gráficos aqui sem os outliers. Então, só para você ter uma ideia, esse cara aqui, o D, no total, ele tem uma média maior, só que ele tem uma variância maior. Como que a gente sabe disso? Essa caixinha é maior. Tá vendo? Então, o desvio padrão dele é maior também. Aqui você tem valores mais concentrados. Só que, o que acontece com esse cara? Esse cara tem muito mais outliers, porque ele tem um valor mais concentrado, tá certo? Do que o D. Os valores são mais espalhados dentro da distribuição. Entretanto, se a gente olhar aqui 14.000, você tem um ponto que te estraga bastante em S. Tá vendo? Então, e se você olha, e se você observar aqui, depois você pode até fazer uma contagem se você quiser, você vai notar que não é muito diferença a quantidade de outliers entre S e D. A questão é que este tipo de marketing está concentrando muita gente com valores baixos comparado com esse daqui. Sacou? Entendi. Mas nesse caso, sei lá, se a gente for pensar em venda, Uhum. esse valor aqui de, sei lá, 13 mil, quase 13 mil, no caso do S, ele pode ter sido, não sei, alguém que fez uma compra muito excepcional, no caso de um produto muito excepcional, um serviço, não sei como poderia. Sim, é algo que você pode tirar do modelo. Pontos assim é algo que geralmente se tira do modelo. Entendi. É como se fosse, tivesse sido um bônus ali na venda, né? E ela não tende a se repetir. É isso aí. Para critério de planejamento, esse tipo de coisa, não entraria, né? Se eu Não, pensar no planejamento de marketing ou coisa do tipo. não dá para considerar. Entendi, Porque senão você vai criar esperança em cima de uma coisa que ocorre com taxa de frequência muito baixa, entendi. entendeu?
E olha, o interessante assim, essa distribuição aqui, ela é até mais, tem uma taxa de caimento maior do que essa daqui. Porque se você notar, essa média tá bem próxima até o terceiro quartil. Olha só, É, com relação a esse cara aqui. Interessante que o terceiro quartil aqui é praticamente a média desse. Ó, é, 67. E aqui você acha que 62, quase 63. Então, só que para olhar esse daqui, daí faz um desse daqui para cada ano. Calcula, separa. A gente vai olhar como que funciona, depois a próxima pergunta é, aquilo que você está vendo, será que realmente esse tipo de marketing explica alguma coisa ou não? Entendeu? Quem vai entendi. contar isso vai ser essa conta aqui. Vai ser esse índice de associação que a gente vai ter aqui. A gente vai olhar esse cara e depois a gente olhar o R2 também, que dá para fazer o R2 para qual e quant, olhando as variâncias dele. Certo. Entendeu a ideia? O senhor tem um trabalhinho para ser próximo aqui, porque o final das contas, o final aqui é construído depois, em uma apresentação, um dash, alguma coisa, Certo. que É, vão ser mostre, 13 gráficos. isso, que mostre como você construiu isso. Então, como que funciona? Você pegou uma base horrível, porque essa base é horrível, separou a base, qual foi o raciocínio para separar essa base, dentro dessa massa de dados, qual foi, qual foi a lógica que você fez para observar os dados, quais foram as contas que você fez para observar esses dados, e o que você, como foi a projeção que você realizou para os próximos anos em cima disso. Entendeu? Entendi. Mas nesse caso aqui, ó, como ele tem outros anos também, a gente está usando até 2015, mas ele tem 2016, 17 e 18, se eu não me engano. Uhum. No caso aqui, tipo, não seria interessante então levar em consideração esses outros anos, mesmo que eles sejam inexpressivos do ponto de vista de dados? Não, porque o que eu quero fazer contigo é o seguinte: você vai pegar até 2015, a gente vai estudá-lo e vai fazer uma previsão para os próximos anos. Aí esses Entendi. dados que a gente não está usando, a gente vai ver como que ficou o nosso modelo em cima desses dados. Entendi. A gente vai usar ele para calcular a precisão, então. A gente vai ver se o modelo funcionou ou não. E por Entendi. que funcionou ou não. Ah, perfeito. Então, porque quando você for criar modelo, provavelmente você começar a levantar dados, a sua empresa rodando, você vai começar a levantar dados, vai querer criar modelos. Para você criar modelos, você pega uma base de dados, separa a base de dados. Em geral, o pessoal separa 70-30. Eles separam 70% para treino e 30% para teste. Geralmente é isso. E assim, tem que ser que eles chamam de seed, né? Fazer a semente, separação. E a esperança que você tem, matemática, né? O que você tem dentro desses 30% com relação aos 70%, é que esses 30% têm um comportamento similar aos 70%. Porque imagine assim, imagina que você gera um modelo, você pega uma base de dados, separa 70-30, só que exatamente a parte que você pegou dos 30% houve uma mudança de comportamento. Entendi. Você modelou uma coisa que tinha um comportamento dentro de 70%, aí você joga para fazer o teste dentro para ver se o modelo está funcionando dentro dos 30%. Você fala, cara, não está batendo. Eles falam, porra, por que não bate? E roda modelo, e roda modelo. Como que você faz para observar o que está acontecendo? Você pega os 70%, observa como que é o comportamento das variáveis que está ali, pega os 30%, abre e olha o comportamento das variáveis que está ali. Se as regras de comportamento continuam as mesmas, é para o modelo ter que funcionar. Se as regras de comportamento mudam, o modelo que você gerou com 70 nunca vai bater com o de 30. E isso pode acontecer. Principalmente quando você trabalha com série temporal. Entendeu? Entendi. Imagina se a gente pega justo essa parte, por exemplo, dos outliers. Isso. Daria um problemão, porque ele levaria, enfim, geraria uma série de ruídos aí no modelo, né? Você gera mais ruído do que sinal, como costumado falar. Certo. Entendeu? Então, por isso que você faz o quê? Você pega os outliers, você tira os outliers, depois pode fazer um tratamento à parte com esses outliers. Vê como que eles se comportam frente ao todo e faz um tratamento à parte. Entendeu? Fala, olha, a gente tem de outlier, sei lá, 20%. Esses 20% se comportam de tal forma. Uma probabilidade que pode acontecer e acontece desta maneira.
A grande massa de dados, então aqui dentro dos 80%, se comporta dessa forma que a gente tem uma outra forma de trabalhar com eles. Entendeu? Entendi. Não, perfeito. Isso é uma das grandes dificuldades de treinar RNA. Quando você tem muito outlier, quando você tem uma série temporal que tem uma sazonalidade muito maior do que você tem na sua própria série, você entendeu? Você tem uma base, você tem uma série de dados, uma série temporal que tem, você está observando uma determinada sazonalidade, você começa a rodar os modelos, de repente começa a mudar os parâmetros, você não consegue entender o porquê, e a RNA começa a errar, você vai ficando louco. Em geral, o que o pessoal faz para observar isso, observar períodos de sazonalidade, como sazonalidades da Lua, vai, que foi a primeira vez que isso foi criado, na verdade, foi para observar isso, os problemas das marés, aplicar FFT, FFT. Fast Fourier Transformer, as transformadas de Fourier. Que o Fourier... Fourier foi uma pessoa, foi um matemático, que ele queria entender o seguinte, o quanto que quais são os períodos das marés, entendeu? Porque ele estava vendo que as marés tinham, ele estava anotando, né, período que é de maré alta, maré baixa, coisa de mar, assim, né? A gente parece que é bom, mas imagine isso no século XVIII, que as pessoas indo para o mar pescar e dar alimentação para a França. Isso daí é muito importante, no fim das contas, né? Entender se o barco vai voltar com comida ou sem comida. E aí, quando ele começou a observar, ele desenvolveu algumas técnicas e ele notou que tinha períodos de marés que podiam acontecer em até 200 anos, entendeu? Então, qualidades muito longas, né? Como se fossem gráficos de ações, né? Quando você pega microvariações assim ao longo do dia e você tem grandes oscilações ao longo dos meses, por exemplo. Certo. Então, tudo isso acontece. Mas antes de não ficar, vamos devagar, vamos passo a passo. Primeiro aqui, Perfeita. é o senhor doutor, pegar essa base de dados, descrever ela direitinho, entender como ela funciona, bem bacaninha. Feito isso, a gente faz as contas, observa tudo que tem dentro dela, faz uma apresentação. Você criou um portfólio também, não sei se você tem essa ideia de criar portfólio ou não, muitos alunos meus querem criar. Não, é importante. Porque daí você não perde o trabalho, esse é o principal fator, mas você faz um puta trabalho que nem isso daqui, que você tá vendo que dá um trabalho desgraçado, e aí você perde, não, monta lá um negócio bonitinho, bacaninha e tal, e essa lógica de raciocínio que você tem, você vai aplicar na sua empresa. Entendeu? Porque depois você não precisa ser um exímio programador. Só que você precisa entender o que o cara tá cuspindo para você e muitas vezes orientar alguém que você vai chamar para programar. Perfeito. Entendeu? E ver se o cara não tá fazendo bobagem, né? Porque como existe muito pacote estatístico, você arruma os caras para aplicar pacote estatístico e começa a cuspir número que não tem sentido nenhum. E depois você não sabe avaliar aquilo, né? Ou você avalia aquilo, quando cai na realidade, você começa a ver que não tem aderência nenhuma, enfim, você perdeu tempo no fim das contas. Exatamente. Cara, hoje aqui era isso. Era mais te explicar e te dar trabalho do que eu construir um trabalho. Perfeito. Tá? Então, assim, funciona da mesma forma. Eu edito, coloco lá, tranquilo, sem problema. E aí, para a próxima aula, constrói isso daí. E aí eu vou te mostrar como fazer essas contas. Como operacionalizar essa teoria aqui. Tá bom, maravilha. Isso aqui a gente operacionaliza no próprio Excel. Certo, legal. É isso. Tem bastante coisa. Vamos devagar que vai dar tudo certo. Então começa até a ficar um pouco assustado, mas acho que é isso mesmo, né? O conhecimento ele acontece na franja mesmo, né? Você tem que ficar. E fazendo, tá? Isso aqui você vai tem que ter desafio. É que nem fazer exercício físico. No começo é terrível, parece que a gente vai desmaiar, mas depois de uns 2, 3 meses fazendo, você já tá maravilhoso. Perfeito. Não tem jeito, é treino, cara. Que nem medicina, que nem exercício físico, é que nem ser piloto de avião. Tem que ter horas de voo. Certo. Então, é isso. Maravilha, então eu vou. E se tiver muita coisa fazendo, tem um período de descanso, porque senão o seu cérebro vai fundir.
Certo, não, com certeza. Sério, eu tô falando isso pra todos os meus alunos, cara, que eu tô vendo o pessoal estudar tanto, ficar tão focado nas coisas, principalmente nesse período de quarentena, que a gente tem que ficar mais recluso dentro de casa, eu tô vendo as pessoas ficarem meio maluquinhas. Então, assim, também tem um tempo pra você, senão você vai ficar maluco e não tem criatividade. Você vai precisar de muita criatividade pra fazer isso aqui. Com certeza. Que é criar uma narrativa, né? Que tá muito na moda hoje em dia também essa questão do storytelling com dados e tal. Vende bem. A questão é fazer direito. Mas Então, falou muito na teoria e eu tenho dificuldade em encontrar pessoas que fazem isso na prática bem feito. com certeza. Também tenho visto muita coisa aí, muito. É igual qualquer coisa, né? Tem muito charlatanismo aí também. É muita Muita gente que conversa, tá. né, cara? Muita conversa, né? Ainda mais que as pessoas querem ficar publicando coisas nas redes sociais da vida aí. Aí é fácil de fazer ficar falando nas teorias da vida, né? É só aí Então, começar a repetir, né? Mas exatamente, né? repete de novo, repete de novo. Papagaio de pirata daí. É, mas tem que fazer. Trabalhar com dados é essa água aí. E faz aí ao longo da semana com calma. Se você tiver alguma dúvida, pode me entrar em contato a qualquer momento, tá? Me chama no WhatsApp, tá? A gente compartilha a tela, vê, não tem problema nenhum. Certo. Mas faça, que é importante. Com calma, entendendo principalmente. Eu já Não, mexi legal. bem com o Excel, tal, isso é ótimo, excelente. Porque se você entender bem a lógica do Excel, depois se a gente for para qualquer outra linguagem que a gente quiser aqui, dá para trabalhar com MySQL para tratar dados, dá para mexer com Python para fazer as porcariadas, tudo, não tem problema. A lógica que tem que ter por trás é a mesma, o conceito que está por trás é o mesmo. Aquilo que o Felipe falou lá atrás, tá? Que ele conversou com vocês. O Certo. conceito é sempre os mesmos. Então aprende bem eles. Não, Ok? perfeito. Ok. Muito bom. Então era isso. Maravilha, então. Conversamos. Espero que eu tenha ajudado. E você tem essa tarefona aí. Eu vou colocar as coisas tudo lá. Tá Tá bom? certo, então. Obrigadão, então, Eu que Lucas. Bom final de agradeço. semana. Obrigado, você também. Tchau, tchau. Valeu, tchauzão.